Olá para você que acompanha o Portal Convergente. Hoje no debate político a gente tem a presença do superintendente da SUFRAMA, Algaci Pouzin. E a gente vai falar um pouco, sobre a atuação dele na superintendência, sobre a importância da superintendência na Zona Franca de Manaus, sobre os impactos econômicos aí causados pela questão da pandemia e muitos outros assuntos, relacionados a isso. Então, primeiramente, queria dar boa tarde, superintendente, agradecer a sua presença, no Portal Convergente, dizer que a gente está sempre de portas abertas, é a primeira vez que a gente está ali recebendo. A gente agradece, que a gente sabe que tem uma agenda muito extensa. E aí eu queria, primeiramente, lhe dar boa tarde, Você pode dar boa tarde aí para os nossos internautas que estejam assistindo. Boa tarde, Isabel. Boa tarde aos internautas que nos assistem pelo Portal Convergente. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouquinho mais sobre o Polo Industrial de Manaus, sobre o modelo Zona Franca de Manaus, sobre o que nós estamos fazendo. Tá certo, então. Eu queria começar falando sobre quando o senhor assumiu, a gestão. O senhor fez algumas coisas que seriam prioridades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, O senhor pode falar um pouquinho para a gente desde quando também que o senhor assumiu a autarquia, como é que é e como é que foi. Eu acho que a gente não tem como deixar de falar de como a pandemia, de certa forma, afetou também, os trabalhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, é natural quando a gente assume uma função nova que a gente faça uma análise da situação para entender o ambiente no qual nós vamos trabalhar e buscarmos ver de que maneira que a gente pode contribuir com o ecossistema. Então, eu já tinha alguma experiência em Amazônia, Eu tenho 37 anos como militar, desses 37 anos, 7 na Amazônia, sendo 4 como oficial general e posso dizer que eu conheço um pouco da Amazônia, já que a Amazônia é um continente, não dá para dizer que conhece tudo, mas conheço um pouco mais do que simplesmente Manaus. E entendo a importância que tem a nossa região, uma importância estratégica da região e a importância do desenvolvimento. E isso eu vejo aqui na SUFRAMA. Nós temos a capacidade e temos a necessidade de tentar contribuir para espraiar o desenvolvimento, espraiar a riqueza. Então, talvez esse tenha sido um dos primeiros pontos que eu analisei. Encontrei na SUFRAMA uma equipe muito profissional, muito competente, muito dedicada, e nós temos buscado atuar desta maneira. Estabelecemos as frentes, são diversas as frentes. Eu lembro, a SUFRAMA, ela tem 54 anos. O modelo Zona Franca de Manaus nasceu da tríade do comércio, da indústria e do agropecuário. Foi muito forte o comércio até o início da década de 90, e hoje em dia o carro-chefe é a indústria, E o meu entendimento é o seguinte, e por aí vão as prioridades, Nós temos que reforçar sempre o polo industrial de Manaus. E não significa de maneira alguma substituir o modelo, mas nós temos que complementar a economia oriunda do Polo Industrial de Manaus por meio de uma série de atividades, uma série de ações. Então, a primeira delas, nós buscamos diversificar as indústrias. Além de reforçar o polo, nós buscamos diversificar as indústrias. Nós temos que avançar na área da bioeconomia, e nesse tocante nós vamos abranger a região como um todo. Fizemos mudanças de marcos legais, inclusive nesse sentido, buscando criar melhores condições para que nós tenhamos indústrias em toda a área de abrangência da SUFRAMA, que é a Amazônia Ocidental, Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, mais Santana e Macapá no Amapá. Então, hoje em dia, aquela empresa que fizer beneficiamento de matéria-prima regional de origem vegetal ou agrícola, ela vai zerar o seu IPI e vai ficar com crédito presumido para quando tirar o material da área incentivada. E com isso aí nós podemos incentivar, então, essa diversificação que eu falei, incentivar a bioeconomia. E também estamos atuando em uma série de outras áreas, como, por exemplo, o incentivo ao turismo. E aí um dos projetos que nós temos pela frente, do Zona Franca de Portas Abertas, abrir as indústrias, algumas indústrias, aquelas que foram voluntárias naturalmente, para que nós possamos contribuir na atração de turismo, para que nós possamos levar a população de Manaus, e particularmente os nossos jovens, que é o nosso futuro, para dentro das fábricas, para despertar vocações, para despertar interesses, e também trazer para cá aquelas pessoas que são formadoras de opinião, parlamentares, pessoal da imprensa e tantas outras pessoas que precisam do Brasil inteiro vir aqui conhecer a razão de ser do modelo Zona Franca de Manaus, a fortaleza do nosso polo industrial de Manaus e nos ajudarem a fortalecermos cada vez mais esse modelo, que ele é um sucesso absoluto em Manaus, mas que nós temos que realizações para complementarmos a indústria e para espraiarmos a riqueza e o desenvolvimento da região.
Entrando nesse assunto aí que o senhor falou, né, a tendência, primeiro eu queria lhe perguntar se a tendência futura, o senhor falou aí na bioeconomia, seria isso? Porque o nosso estado, a gente sabe que a gente tem um potencial, né, grande, infelizmente em alguns setores não tem faltas de investimento, seria a tendência futura, além da tecnologia, esse setor? Veja bem, nós não podemos, por muito tempo, nós não podemos descartar a parte das indústrias. É o nosso carro-chefe e nós temos que fortalecer cada vez mais. Mas nós temos que buscar outros vetores econômicos. E nesses vetores econômicos nós consideramos turismo e tantos outros, mas o nosso grande diferencial é o que nós temos aqui, que nós não temos que competir com ninguém, é a nossa biodiversidade. Essa é uma característica nossa. Nós temos que tirar proveito disso. Então, a vertente bioeconomia é uma vertente muito importante, tem um potencial muito grande, não para substituir o polo industrial de Manaus, mas para complementar o desenvolvimento. E a grande vantagem que tem a bioeconomia é que ela não vai ficar restrita somente à cidade de Manaus. Nós podemos interiorizar a riqueza, nós podemos estabelecer cadeia produtiva, nós podemos levar a melhoria da qualidade de vida para a nossa população. Nós temos um exemplo bastante interessante, tem uma indústria que ela fez uma fábrica e uma balsa para produzir açaí. Essa balsa ela vai passando de comunidade em comunidade e lá mesmo ela produz a sua polpa de açaí, ou seja, ela ganha em escala, ela ganha na qualidade do produto, ela ganha no volume que não precisa ser transportado, no peso que não precisa ser transportado e faz entrega na própria sociedade, naquela comunidade ribeirinha. Isso é o que a gente fala de extrair a riqueza. Então leva benefício para a comunidade e ao mesmo tempo é uma solução amazônica. Nós precisamos achar soluções amazônicas para os problemas amazônicos. Falando nessa que você falou aí do interior, essa indústria então ela já saiu do papel, já está funcionando? Já está operando. Qual é o município? Ela, a partir de Manaus, é a empresa Bertolini, e ela sai daqui pelas Calhas dos Rios fazendo esse trabalho. Ah, entendi. Então, na verdade, engloba ali os municípios que vai passando, né? Ela pega a calha, por exemplo, do Japurá, pega a calha dos Solimões, Japurá, vai, volta e retorna alguns meses depois para cá, já com as suas 300 toneladas de polpa já produzidas, congeladas, prontas para exportação. Ah, entendi. Falando nessa questão do interior, a gente fala polo industrial de Manaus, né? Mas os outros municípios que estão crescendo, né? Economicamente, populacionalmente, existem projetos voltados para instalar indústrias em alguns desses municípios. Eu não sei nem se, eu estou fazendo uma dúvida, né, se cabe, né, porque a gente fala polo industrial de Manaus, eu não sei nem se cabe essa ampliação para os outros municípios ou não. Então, eu queria que o senhor explicasse. Perfeito, Isabel, é isso mesmo. O nome é Zona Franca de Manaus, porque originalmente eram os 10 mil quilômetros aqui no entorno de Manaus. Então, por exemplo, Iranduba não está nesse polígono. Rio Predaeva, metade do município está nesse polígono, tá? Então, nesses 10 mil quilômetros, nós temos uma legislação específica que permite benefício fiscal para aquelas empresas que utilizam matéria-prima importada. De uma forma simples seria isso, utiliza matéria-prima importada para a produção dos seus itens. Tá? E aí tem que seguir uma sequência, o tal do processo produtivo básico, tem uma série de critérios, mas basicamente é essa a diferença. Usa matéria-prima importada. A área de atuação foi ampliada para toda a Amazônia Central, mais Santana e Macapá, no Amapá. Existem benefícios fiscais, mas eles são distintos dos daqui. Então, aquelas empresas que querem fazer produção a partir de matéria-prima importada, elas vão permanecer aqui no polo industrial de Manaus. Tá? E o nome Zona Franca de Manaus, ele é bem mais abrangente, como eu falei, pega a Amazônia Ocidental como um todo, e o que nós estamos fazendo para justamente levar indústrias para esses municípios, já que nós entendemos que as indústrias têm um grande potencial para estabelecer essa cadeia produtiva e levar riqueza e renda para a população. Essa mudança de portaria com o beneficiamento de matéria-prima regional é a bioeconomia. Então, entendemos que para interiorizar, a bioeconomia é um grande produtor, um grande facilitador, e a outra é nós utilizarmos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são oriundos da lei da informática. Tá? 5% do faturamento daquelas empresas que produzem produtos de informática dentro do Polo Industrial de Manaus, 5% tem que ser revertidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nós temos buscado de uma maneira incessante, cada vez mais,
parcela desses investimentos eles sigam para o interior do estado do Amazonas ou para os outros estados da nossa área de abrangência. Então, de certa forma, tá interligado ali, né? Se existe esse percentual de investir em pesquisa, as indústrias eletrônicas, de certa forma, também já ajudam, já têm interesse, né? De ajudar nessa questão aí das pesquisas e da bioeconomia, no caso. Perfeito, veja bem, os recursos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, eles vão para diversas áreas, tá? Por exemplo, a universidade estadual, as universidades recebem recursos, parte desses recursos, ou seja, pega um ecossistema bastante grande. Mas a diferença que nós vemos atualmente é que fica muito na capital, fica muito aqui em Manaus. Nós estamos buscando utilizar esse recurso também para espraiar o desenvolvimento, espraiar a riqueza. E não é só a vertente bioeconomia, mas a vertente de bioeconomia é aquela que mais chama atenção. E a gente fala da vertente de bioeconomia levando para o lado da matéria-prima de origem agrícola e vegetal por essa resolução. A gente fala da bioeconomia vinculada aos recursos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas tem outras áreas. Vou dar um exemplo, tá? Por meio de um estudo de uma universidade em outro estado, no estado de Rondônia, né? Foi feita a avaliação e aperfeiçoamento de utilização de couro de pirarucu para fazer produtos de origem animal, tá? Hoje em dia, do couro de pirarucu pode ser confeccionado bolsas, e você vai encontrar em São Paulo uma bolsa de couro de pirarucu a R$6.000. Acaba que o couro está valendo mais do que a carne. Só que hoje o que nós fazemos com o couro do pirarucu? É a carcaça, se joga fora. Então nós temos como tirar riqueza da nossa terra, da nossa biodiversidade, de várias formas. Não precisa necessariamente colocar uma indústria que vai utilizar a matéria-prima regional de origem agrícola ou vegetal. Nós não precisamos necessariamente vincular recursos, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos várias formas, como por exemplo as biojoias, que são tão importantes, que é um potencial muito grande e que tem capacidade para ajudar a distribuir riqueza e renda para a nossa população, melhorando a qualidade de vida. Até porque, eu estou falando assim, o senhor falou aí da questão do pirarucu, mas tem muitos outros setores, né, que a gente tem um potencial econômico aqui e não tem essa visibilidade, né, que nem o senhor está falando. Você não imagina assim, que em algum lugar está se usando o couro do peixe para fazer isso, enquanto, que nem o senhor explicou, né, está sendo descartado aqui. E aproveitando, falando sobre isso, né, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do faturamento, né? Eu estava dando uma olhada no site de vocês, teve um faturamento, né? Fizeram um balanço desses últimos meses e superou, né, as expectativas do ano passado. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso, porque a gente vem de um momento que a gente está numa pandemia, porque assim, economia é um assunto que muita gente... São muitas abordagens e às vezes tem muita gente que não consegue entender. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente como é que é isso. A gente está numa pandemia, a gente já tem noticiado aí que algumas fábricas, por exemplo, aqui estão fechando linhas de produção, e o faturamento está crescendo, o que é óbvio que é maravilhoso para o nosso estado. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona isso, de que princípio que parte aí esse faturamento, se tem a ver, se esse fechamento de alguns setores tem impacto, não tem, ou se é um percentual muito pequeno. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Tranquilo. Então veja bem, nós acompanhamos no ano passado a situação da pandemia. Os meses de abril e maio foram muito impactantes para o nosso polo industrial de Manaus. Depois as indústrias recuperaram, tá? E aí nós chegamos este ano, nos meses de janeiro e fevereiro, de novo nós vivimos a crise pela qual o nosso estado passou, vimos a falta do oxigênio e também acompanhamos a situação econômica do país, a preocupação com relação à vacinação, vemos a situação complexa também da logística internacional que tem afetado o nosso polo industrial, tá? E é natural aquela expectativa, nós ficamos sempre com aquela expectativa, vamos ver o que vai acontecer nos próximos indicadores, e tenho certeza que todos que estão nos acompanhando têm também esse sentimento, e aí, o que vai acontecer, né? Mas é interessante o seguinte, eu gostaria de destacar 4 aspectos bastante impactantes, tá? O primeiro deles, e que resultou nesses índices muito positivos de faturamento, o primeiro deles são as políticas do governo federal. Então, entra com
que o pessoal chama de Corona Voucher, né? Aquele benefício fiscal de emergência que o governo deu nesse período para as pessoas que assim necessitavam. Algumas mudanças de legislação que apoiaram as micro e pequenas empresas, as médias empresas, a garantia, a busca, pelo menos por parte do governo federal, da garantia do emprego para a população. Essas ações todas, a gente observa que no Brasil garantiram a capacidade de compra da população. E 95% que nós produzimos do polo industrial de Manaus fica no país, não é exportado, tá? Somente 5% que é exportado. Então, a capacidade de compra da população é muito importante nesse período. Tá? O segundo é que a população mudou os hábitos. Começa que a população não pôde viajar, não pôde fazer turismo, ficou com o dinheiro na mão. Tá? Foi para dentro de casa. Estava calor, estava frio, comprou um ar-condicionado, comprou aquecedor de acordo com a região do país, gastou. Precisou fazer trabalho remoto, comprou um computador. Precisou fazer o ensino à distância das crianças, comprou um laptop, comprou um celular melhor, comprou um tablet, e aí vai indo. Tá? Sentiu a necessidade de fazer compras sem poder ir em mercado, pediu delivery. Então os motociclistas de delivery também fizeram a festa. Tá? Para deslocamentos, aos poucos começaram a mostrar que era preferível, por vários motivos, mas também pela segurança, fazer deslocamentos individuais e não em transporte coletivo, comprar uma motocicleta, comprar uma bicicleta e aí vai. Então a mudança de hábito da população foi muito importante. Tá? Isso aí, junto com a capacidade de compra, fez o quê? Aumentou a demanda do polo industrial de Manaus, aumentou a demanda, a compra de produtos. Tá? O próprio o comércio eletrônico contribuiu para isso. Não podia fazer a compra pessoalmente na loja, porque estava fechado pela pandemia, mas pôde fazer a compra pelo comércio eletrônico. Então essas mudanças de hábitos todas fizeram que aumentasse a demanda de vários produtos aqui do polo, não de todos, mas de vários produtos do polo. E aí como é que nós conseguimos fazer frente a isso? Tendo uma capacidade de compra e uma demanda aumentada. Primeiro, a importância, eu destaco sempre que o governo estadual, a prefeitura, eles criaram condições para que o polo industrial de Manaus continuasse trabalhando mesmo nos períodos mais críticos aqui da pandemia. Nós tivemos momentos em que havia praticamente um toque de recolher, não podia haver deslocamentos à noite. Nós tivemos turnos expandidos. Começava o turno antes do impedimento do deslocamento e terminava depois, quando já podia começar o deslocamento. Então aquele horário da noite ficou mais alongado. Até isso foi feito. Tudo isso para permitir que as indústrias continuassem produzindo. E aí a importância muito grande das nossas indústrias, dos empresários e dos trabalhadores. Então houve a adaptação das fábricas para que a produção continuasse ativa, respondendo às demandas que estavam aumentando e em condições de segurança. Então era mais seguro estar dentro da fábrica, com distanciamento, com proteções, com máscaras, com uma série de critérios, onde o servidor funcionário estava protegido. Então tudo isso aí levou a nós termos a capacidade de responder à demanda aumentada no país. E o resultado está aí. Nós tivemos aí nos primeiros 7 meses do ano um aumento maior do que 50% do que a produção do ano passado e maior que a produção do faturamento também do ano de 2019, porque às vezes o pessoal fala assim, mas o ano passado caiu bastante. Não, mas foi maior que 2019 também. Então nós vemos um aumento significativo e vemos em que pese as dificuldades logísticas internacionais que nós temos acompanhado, problema de transporte de contêineres, problema de falta de semicondutores, e em que pese toda essa dificuldade, nós vemos com positivos os dados. Há uma demanda reprimida ainda, que nós não estamos tendo condições de atender em alguns setores, mas o aumento ele é significativo e há essa tendência de aumento até o final do ano. É bem interessante isso que o senhor explicou, né? Como os hábitos trouxeram um impacto, né, nessa questão da economia, né? Essa visão aí que o senhor acabou de explicar para a gente é uma coisa que eu por exemplo, ainda não tinha visto em nenhum lugar. E aí, aproveitando sobre essa questão dos insumos, né? Boa parte dos insumos vem de fora, né? Porque a gente fala assim, mas a pandemia não traz impacto, porque não tem como fechar, não sei o que. Só que muitos produtos vêm de fora do Brasil, né? E aí, como a pandemia não foi só aqui no nosso país, é uma coisa mundial, trouxe esses impactos. Quais os principais, assim,
não diria produtos, mas quais os principais segmentos que foram mais afetados com essa questão do atraso dos insumos? Quanto mais complexo é a produção do item, né, mais foi impactado. Então nós temos alguns produtos que têm um grau de itens importados maior do que outros produtos, tá? Nós buscamos cada vez mais verticalizar, o que nós chamamos de verticalizar, fazer a manufatura dos componentes aqui no próprio país. Então a gente tenta incentivar que isso aconteça. Mas alguns produtos não são economicamente viáveis serem feitos aqui no país por escala, por características diversas, tá certo? Então esses produtos nós dependemos ainda da importação e esses são aqueles que impactaram mais. Praticamente todos os itens produzidos no Polo Industrial de Manaus, eles têm algum item importado. E esse é o grande atrativo. Quando a indústria não precisa de material importado, deixa de haver essa atratividade tão grande no Polo Industrial de Manaus e às vezes é mais econômico para essa empresa estar no centro-sul do país. Porque uma empresa, para estar aqui em Manaus, ela tem um custo Amazônia. São os tempos das distâncias amazônicas que nós bem conhecemos, a infraestrutura um pouco mais precária. E tudo isso aí é compensado pelos benefícios fiscais oriundos do modelo Zona Franca de Manaus. Então, vale a pena estar aqui quando precisa de produto importado. Então, praticamente todas as indústrias aqui sofrem, em maior ou menor grau, desse tipo de dificuldade logística internacional oriundo da pandemia. Então, houve um desacerto no mundo todo oriundo da pandemia. Quando impacta um porto que seja na China, isso aí algum tempo depois vai impactar aqui. Aquele navio que ficou preso lá por um tempo bloqueando o canal, impacta aqui também. É assim que funciona. Nós dependemos da logística internacional. Entendi. A gente está caminhando já para o final e eu queria que o senhor falasse sobre as expectativas, né? A gente, graças a Deus, a gente está saindo aí de um cenário pandêmico aí que as coisas estão começando a melhorar. Quais as expectativas para o próximo ano? Tem setores que já estão pensando em implantar indústrias aqui. Como está esse cenário para 2022? Veja bem, primeiro que ainda durante o ano nós temos a sazonalidade, então de acordo com os eventos que acontecem, Dia das Crianças, Natal, Black Friday, todos esses fatores eles vão afetando positivo ou negativamente a demanda e também afetam a produção, tá? Mas em linhas gerais nós acompanhamos que em toda a reunião do Conselho de Administração do SUFRAM, que ocorre de 2 meses, nós aprovamos novos projetos de novas plantas de produção de novos itens aqui no Polo Industrial de Manaus. E nós vemos, por exemplo, que nos 2 anos, em 2020 e 2021, nós tivemos 7 indústrias saindo aqui da região por motivos que normalmente não tiveram nada a ver com a gente, são motivos internacionais de política da própria empresa, e nós tivemos 37 empresas sendo implantadas aqui. E nós temos vários projetos de implantação de novas linhas de produção na fila para serem aprovados. Então é muito positivo. Nós vemos um aumento, nós vemos que o Polo Industrial de Manaus demonstrou resiliência e está portentoso e está visualizando um futuro positivo aí pela frente. Nós vemos também na parte de empregos. Eu assumi a SUFRAMA há 1 ano e 4 meses, nós tínhamos em torno de 90 mil empregos diretos no Polo Industrial de Manaus. Hoje nós estamos com uma média de 102 mil. Varia ali, em mês de julho tinha 99.900, tinha praticamente 100 mil, mas a média do ano, 102 mil empregos diretos, vai variando de acordo com a sazonalidade. Então nós vimos que em 1 ano houve um aumento de empregos diretos superior a 10%. Tá? Então a tendência é de aumento, a tendência é positiva. É interessante isso que o senhor está falando, porque a gente vê muito essa questão dos incentivos fiscais, que é uma discussão que a bancada política do Amazonas em Brasília fala muito, que às vezes tem algumas coisinhas ali. Isso acaba demonstrando que não traz tanto impacto ou traz essas discussões de se tirar incentivo de certos setores.
O senhor que tem reuniões aí com representantes nacionais, internacionais, né, voltados a essa questão da indústria, essas discussões em Brasília, isso traz algum impacto na hora ali de se negociar, trazer uma indústria para cá, manter? Como é que funciona? A segurança jurídica é fundamental para as empresas, para os empresários, tá certo? Nós já temos a renovação garantida do modelo Zona Franca de Manaus até 2073. Agora, qualquer mexida na taxa de imposto de importação que reduza para o restante do país, acaba mudando esse diferencial competitivo que é o modelo Zona Franca de Manaus. Sim, isso pode impactar. Então, às vezes, para uma empresa pode ser mais econômico comprar um produto pronto importado do que comprar de um que seja fabricado aqui em Manaus. Acaba se tornando mais viável economicamente. Então isso é muito importante para a gente, tá certo? Mas primeiramente que Brasília entende a importância estratégica da região amazônica para o país e a importância estratégica do modelo Zona Franca de Manaus para o país, tá? E depois que nós trabalhamos de uma maneira integrada, é que eu tenho que reconhecer o trabalho e a luta incessante das entidades de classe, da Federação das Indústrias, do Centro das Indústrias, da Abracico, da Eletros, dos governos locais, particularmente do governo do Amazonas e particularmente dos nossos parlamentares, da bancada federal dos estados da região, principalmente do estado do Amazonas, que tem feito um trabalho integrado, incessante, para preservar os interesses aqui da região. E repito, porque o modelo Zona Franca de Manaus, a região ela é dependente do modelo e neste momento dependente do polo industrial de Manaus. Nós temos que diminuir essa dependência criando novos vetores econômicos para complementar o polo industrial de Manaus. E para que o polo industrial de Manaus continue potente, continue atingindo os objetivos propostos, ele precisa de benefícios fiscais para atrair as empresas. E agora, como eu sempre falo, nós temos uma cidade muito boa que é Manaus, que ela cumpriu a finalidade dos objetivos propostos lá na sua origem pelo modelo Zona Franca de Manaus, mas nós temos que espraiar mais essa riqueza para o interior do estado do Amazonas, nós temos que espraiar mais essa riqueza, esse desenvolvimento para os demais estados da região, que esse é o nosso grande objetivo. O modelo Zona Franca de Manaus é um modelo de sucesso, de uma política de Estado muito bem feita em 67, na época do governo Castelo Branco, e que tem dado resultados muito positivos. Nós temos que continuar batalhando para espraiarmos essa riqueza, desenvolvimento e melhorarmos a qualidade de vida da população como um todo. Os incentivos no CBA seriam um dos investimentos, principalmente ligados a essa questão da bioeconomia, né? A gente até teve lá recentemente que vocês abriram as portas para a imprensa, a gente acompanhou, viu alguns trabalhos bem interessantes, né? E aí eu queria que só para a gente finalizar falasse um pouquinho sobre isso. Ok, com satisfação. CBA é importantíssimo para a gente, tá? O CBA ele é quem tem capacidade para potencializar a nossa bioeconomia. Ele não tem que competir com ninguém, ele tem que complementar, ele tem que potencializar a ação dos outros atores, tá? Então o CBA ele é vinculado à SUFRAMA. O CBA ele tem 26 laboratórios, são 12 mil quadrados de área construída, são vários pesquisadores que estão lá e ele está fazendo vários trabalhos, vocês tiveram a oportunidade de vê-los, tá certo? Nós estamos buscando integrar, por meio do CBA, toda a área produtora do conhecimento, as universidades, os CTs, buscando aquilo que já pode virar negócio, integrando com as empresas, com os empreendedores, com as startups, tá? E ao mesmo tempo que nós temos buscado, por meio de vários jogos, potencializados também as cadeias produtivas. E aí sim fazemos girar a bioeconomia. Então o CBA tem condições de apoiar as empresas quando elas ainda estão embrionárias em algum produto, tá? Por meio das incubadoras. Tem uma série de coisas que ele pode fazer e vai fazer muito mais no futuro, porque hoje ainda o CBA não tem o tal do CNPJ, a personalidade jurídica, e quando tiver ele vai estar muito mais potencializado. Estamos trabalhando nesse sentido, mas enquanto isso não acontece, ele já está produzindo, já está interagindo com o ecossistema e tem feito entrega de resultados concretos para a sociedade. Então a intenção é só melhorar, né? Só melhorar, se Deus quiser. Tá certo, então, superintendente. Queria lhe agradecer, né,
a entrevista e dizer que o espaço do Convergente está sempre aberto para a SUFRAMA. Vocês têm uma série de informações aí relevantes, né, para o nosso estado. E dizer que a gente está de portas abertas. Sempre que vocês tiverem algum assunto que vocês quiserem divulgar, a gente está à disposição. Muito obrigado, Isabel. Obrigado ao Convergente. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam na tarde de hoje. E a mensagem que eu deixo para vocês, além de estar agradecendo essa oportunidade, é que confiem que nós estamos buscando fazer um trabalho sério, um trabalho transparente, com correção, sendo a instituição, a autarquia que a população quer que seja, que realmente ela possa transmitir segurança, possa facilitar o ecossistema, dando o máximo flexibilidade, mas sempre dentro dos princípios da legalidade e buscando cumprir os objetivos originais do modelo, que é desenvolvimento da nossa região e a melhoria da qualidade de vida da população. Conte com a gente e obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. Obrigada aí para você que acompanhou a entrevista. A gente vai ter uma matéria sobre essa entrevista também para você que não acompanhou no nosso portal. E a entrevista fica também disponível nas nossas redes sociais para quem quiser acompanhar depois. Muito obrigado. Boa tarde a todos.